tarde, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Vamos estudar. Hoje nós vamos estudar o conteúdo, variações linguísticas, níveis de linguagem. Coloquei aí no material de vocês o que é nível de linguagem. Os níveis da linguagem, também chamados de níveis da fala, são os diferentes registros em que a linguagem pode ser utilizada pelos falantes conforme o contexto comunicativo. O nível de escolarização dos falantes, a interação com os diferentes interlocutores. Vocês podem perguntar, professora, a senhora disse, mas eu não entendi, eu não sei o que é isso não. Nível de linguagem, pessoal, são os diferentes modos de falar. Nós falantes, são diferentes modos de falar que nós vamos escolher a forma de falar de acordo com o contexto na qual nós estamos inseridos. Por exemplo, quando vocês estão lá no pátio, na hora do recreio, conversando entre si, vocês coleguinhas de sala de aula, então ali vocês vão utilizar um determinado tipo de linguagem. É aquela linguagem em que os falantes, as pessoas ali que estão envolvidas ali naquela conversa, são pessoas que possuem intimidade, porque são amigos, colegas de sala de aula. Então, ali é uma conversa espontânea. Então, ali vocês vão utilizar o que nós chamamos de linguagem informal. Mas vocês estão querendo pedir para a secretária de Educação a reforma da quadra. Aí vocês podem fazer a solicitação por escrito através de um ofício, ou vocês podem ou através da fala, se dirigindo até a secretária de Educação. Tanto vocês utilizando a fala ou a escrita para solicitar a secretária de Educação a reforma da quadra, vocês vão tentar falar de uma forma mais formal possível, vão tentar falar uma forma correta, até porque a secretária de Educação é uma autoridade, é alguém que vocês não têm intimidade, vocês não têm familiaridade. Então aí vocês vão utilizar a linguagem padrão. O nível de linguagem também leva em consideração a escolarização dos falantes. As pessoas que são analfabeta ou semi-analfabeta, elas não falam exatamente iguais às pessoas que possuem escolaridade, as pessoas que são alfabetizadas, até porque elas não têm conhecimento do que é dito pelo livro de português, pela gramática da língua portuguesa, dito como modo de falar correto. Então é comum vocês escutarem pessoas semi-analfabeto ou analfabeta pronunciar bicicleta em vez de bicicleta, tá? E se vocês não sabem o significado da palavra interlocutores, são as pessoas que estão envolvidas no processo de comunicação. Voltando lá para o exemplo do pátio. Vocês estão ali conversando. Quem são os interlocutores? Os colegas de sala de aula. Nós agora estamos na sala de aula e eu estou ministrando o conteúdo de adjetivo. E vocês estão ouvindo, eu explicar o conteúdo e estão fazendo perguntas a respeito do conteúdo, tirando as dúvidas de vocês sobre o conteúdo que eu estou explicando. Então, quem são aí os interlocutores? Vocês, alunos, que estão ouvindo, estão questionando, perguntando a respeito do conteúdo que é adjetivo, e eu, a professora, que estou ministrando o conteúdo e tirando, sanando as dúvidas de vocês. Coloquei aí, pessoal, os principais níveis de linguagem, que é a linguagem culta e a linguagem coloquial.
A linguagem culta, ela pode ser chamada de culta, de formal, e pode também ser chamada de linguagem padrão. É aquela linguagem a qual é dita, é considerada como correta. É aquela linguagem que vai dizer o modo de falar que é considerado correto, o modo de escrever que é considerado correto. Quem é que padroniza esse modo de falar, esse modo de escrever, ao qual é dito correto? O livro de português, a gramática da língua portuguesa, elas é um conjunto de normas que vai normatizar a língua, a língua dos falantes. Esse tipo aqui de linguagem, não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação. Então, por isso você tem que se expressar de forma correta, escolher o vocabulário mais adequado para esse tipo de linguagem, na hora que vocês for se comunicar o outro falante. Tá? Essa linguagem, que é a linguagem culta, é a linguagem usada, ensinada nas escolas, nos livros, principalmente no livro de língua portuguesa. Tá, ok? Essa linguagem, a linguagem culta, é a linguagem que vocês vão utilizar na hora de fazer uma entrevista de emprego. A linguagem coloquial, ela é conhecida como linguagem coloquial, linguagem formal e linguagem popular. É aquela linguagem que ela vem em contrapartida à linguagem culta, ela foge do que é dito como correto lá na linguagem culta. Por quê? Porque é uma linguagem que ela acontece quando há familiaridade, ou seja, entre pessoas que há intimidade. Né? É aquela linguagem que acontece quando eu estou falando com meus parentes, quando eu estou falando com meus amigos, quando eu estou falando com os meus vizinhos. Característica da linguagem coloquial. Usada em situações formais ou familiares, como eu falei. Essa é aquela linguagem que vai acontecer de forma natural, onde eu posso colocar gírias, onde eu posso fazer redução de fonemas, não é? Que é redução de palavra, onde eu posso iniciar frases com pronomes oblíquos, tá? É uma linguagem falada, espontânea e despreocupada, com certeza, é uma linguagem que acontece de forma espontânea entre um grupo de pessoas falantes que têm intimidade. Responde à necessidade de comunicação imediata do dia a dia. Lógico, situações que não existe formalidades, tá? Aceita a existência de algumas incorreções linguísticas. Aceita, sim. Lá no livro de português, lá na gramática da língua portuguesa, tem como regra dizer que nós não podemos iniciar frases com pronomes oblíquos. Mas quando eu estou ali conversando com as minhas colegas, eu posso muito bem iniciar frases com pronomes oblíquos. Eu posso dizer: me tragam uma água, me tragam um copo d'água, em vez de eu dizer: traga-me um copo d'água. Já quando eu estou em sala de aula, ministrando o meu conteúdo, eu não posso jamais iniciar frases com pronomes oblíquos, tá? Há um maior relaxamento em relação às regras gramaticais, como é o caso da colocação dos pronominais, né? Como também é o caso da redução de fonema. Em vez de eu falar eu estou com fome, eu falo estou com fome. E dentre outras regras gramaticais. Apresenta um vocabulário simples e expressões populares, com certeza. Eu vou utilizar palavras em que qualquer pessoa com qualquer escolaridade saiba, atribua um significado. Diferente lá da linguagem oculta, que eu posso utilizar palavras mais rebuscadas, palavras
que vai exigir do outro ouvinte conhecimento sobre o significado dela, ou mesmo se você exigir daquela pessoa ir até o dicionário para saber o significado daquela palavra. Ocorre o uso de gíria e de palavras que não faz parte do dicionário, com certeza. É o que nós chamamos de neologismo, palavras que você pode inventar tendo aquele contexto de fala. Da linguagem formal, nunca você pode utilizar gíria. Eu, ministrando minha aula, jamais posso ficar utilizando gírias dentro da sala de aula. Mas se eu, professora, conversando com a minha amiga, conversando com o meu vizinho, eu posso falar mano, posso falar, e aí, tá ligado? Tá beleza? Em vez de mas lá na sala de aula eu não posso chegar para vocês e falar, e aí, estão ligados? Estão beleza? Eu vou chegar e perguntar. Como vocês estão? Estão bem? Utiliza a estrutura sintática simples, é outra característica na linguagem coloquial. Permite a liberdade de expressão do falante? Sim, porque o falante ele não vai falar preocupado. Será que eu cometi algum erro na pronúncia da palavra? Ou se o aluno estiver escrevendo, redigindo o texto, será que eu cometi um erro de ortografia, um erro de concordância verbal? E está sujeito a variações regionais, culturais, sociais do falante dentro de um determinado contexto, dentro do contexto que ele está naquele atual momento. Característica da linguagem formal. É usada em situações formais, principalmente na escrita. Voltando lá ao exemplo que vocês vão solicitar a reforma da quadra, na qual vocês podem, a maioria dos casos, quando você solicita algo, vocês utilizam, geralmente através da escrita, através de um ofício, uma carta de solicitação, tá? Mas se vocês forem utilizar a linguagem falada, tem que falar de forma dita como correta pela língua portuguesa, pelo nosso português. É uma linguagem planejada, cuidada e elaborada. Sim, é uma linguagem que eu vou ter que escolher quais são as palavras que vão estar coerentes, vão de acordo com aquele contexto. Privilegia a correção gramatical, com certeza. Eu não posso, aqui nessa linguagem formal, não permite eu falar errado, não permite eu utilizar expressões, palavras ou expressões consideradas errada pela língua portuguesa, errada pelo livro português. Por exemplo, a palavra a gente vai, a gente iremos, o agente aí é dita pela gramática como uma expressão informal. É uma expressão, é uma palavra que eu posso utilizar num contexto informal. Mas no contexto formal, esse agente aí tem que ser substituído pelo pronome nós. Então, se eu vou falar com autoridade, por exemplo, eu vou falar com o prefeito, eu não posso falar a gente vai, eu tenho que falar nós vamos. Utiliza estrutura sintática complexa e a linguagem ensinada na escola e usada na comunicação social. Eu coloquei aí uns exemplos de linguagem coloquial para a gente entender um pouco melhor. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. A moça aí dizendo que fala várias línguas. Aí o senhor aqui que está realizando a entrevista com ele. E o português? Aí varreia. Ela utilizou o quê? Uma gíria. A gíria, pessoal, é permitido dentro de um contexto comunicativo desse, dentro de uma entrevista de emprego, que tudo indica aqui que se trata de uma entrevista de emprego.
É, é permitido? Não, não é permitido a utilização de gíria dentro desse contexto com a entrevista de emprego. Por quê? Porque a gíria, nós utilizamos, pessoal, quando nós estamos com pessoas que a gente tem familiaridade, que nós temos intimidade. Então, a gíria é uma linguagem o quê? É uma linguagem coloquial. Então, por causa dela ter utilizado aí uma gíria, nós temos uma linguagem coloquial. Vamos analisar essa tirinha. Pai, por que você trouxe isso para casa? Vou fazer uma faxina, filho. É desinfetante e água sanitária. Você sabia que teve gente presa por causa disso? O que foi, pessoal, que eu disse? Por que será que essa tirinha nós temos aí uma linguagem informal? Hein? A linguagem informal, pessoal, ela não permite. A linguagem informal, pessoal, ela permite você fazer redução de palavra, redução de fonema. E nós temos aqui a redução de um fonema, redução de palavra. O pra. A palavra é para. Aí ele falou pra casa, em vez de falar para a casa. Então, por causa do pra aí, a tirinha se trata de uma linguagem, o que? Coloquial, porque redução de palavra somente permitido na linguagem coloquial. Vamos analisar o outro exemplo. Onde tu vai, moço, é melhor tu espera aqui. Ela vai voltar, se aguenta aí. Aqui no exemplo 1, nós temos a linguagem coloquial, porque nós temos aqui a redução de fonema, ó. O espera aqui, ó, foi tu espera, em vez de falar tu espera, foi reduzido aí o quê? O R, né? Enfim, o final aí da palavra espera. E temos também, pessoal, a não concordância. A concordância é feita de forma errada. Nós sabemos que o tu pertence, é a segunda pessoa do discurso do singular. Ele não está fazendo a concordância correta com o verbo, porque o verbo aí está flexionado, o verbo tá na terceira pessoa do discurso. Que a terceira pessoa do discurso é ele ou ela. Então, está errado, aí tem um erro de quê? De concordância. Porque o correto seria o quê? Concordar o verbo com a pessoa do discurso. Então, o verbo vai, tinha que concordar aí com a pessoa do discurso, que é tu. Então, tinha que ficar assim. Tu vais... E não tu vai. Aqui, para ser tu vai, tinha que ser o quê? Substituído pelo pronome ele. Então, aí uma incorreção gramatical. Se há uma correção gramatical, há o quê? Uma linguagem coloquial. Me empresta tua blusa para ir ali, tá bom? Aqui é uma linguagem coloquial, por quê? Por dois casos, pessoal. Lá no livro de português está dizendo como regra, tá, que não podemos iniciar, né? Não podemos iniciar pronomes, não podemos iniciar frase com pronomes oblíquos. E aqui nós temos o quê? A frase sendo iniciada pelo pronome oblíquo me. Então, o correto é falar empresta-me tua blusa e não me empresta tua blusa. E aqui também tem outra palavra que ela vem com a incorreção gramatical, ela vem com a redução de fonemas, que é o tá. O tá aqui é a redução
do verbo da palavra estar. Então, por caso do me iniciando frase, da redução da palavra estar por tá, nós temos aqui, a frase aqui se trata de uma linguagem coloquial. Essa linguagem só é permitido o uso quando nós estamos falando entre pessoas que nós temos familiaridade. Nós vai. Geralmente é uma expressão utilizada pelas pessoas que são semi-analfabetas ou analfabeta, que não sabe, que fala o pronome nós, acrescentando mais um fonema, acrescentando mais uma letra, que no caso é I, e não faz a concordância verbal correta, porque nós é o quê? Primeira pessoa do discurso do plural. Então, o verbo vai tinha que estar na primeira pessoa do discurso, tinha que estar no plural. O correto era falar nós vamos. Outro exemplo, para mim comer. Para mim comer também é uma expressão utilizada por pessoas com pouca escolaridade. Por quê? Mim aqui, ele é um pronome oblíquo. Pronome oblíquo, ele sempre exerce a função de complemento do verbo, ou seja, vai ser o objeto daquele verbo, que pode exercer a função de objeto direto ou de objeto indireto. O me nunca vai, os pronomes oblíquos nunca vão exercer a função de quê? De sujeito. Então, aqui, o me é um pronome oblíquo, e ele está aqui fazendo a função de quê? De sujeito da oração. E pronomes oblíquos, eles nunca vão exercer a função de sujeito da oração, e sim de complemento. Então, quem exerce a função de sujeito da oração são os pronomes do caso reto. Então, o certo seria a frase ser construída da seguinte forma: para eu comer. Agora tá certo, porque eu, primeira pessoa do discurso do caso reto. Então, o eu, como ele é um pronome pessoal, ele pode o quê? Ele exerce a função de sujeito da oração. Exemplo de linguagem padrão. A linguagem padrão é quando a gente fala tudo bonitinho, tudo certinho, ou escrevemos tudo certinho, de acordo com a gramática. A gente pronuncia as palavras de forma correta, a gente faz a concordância verbal, nominal e colocação pronominal de forma correta. A gente flexiona, faz a concordância verbal direitinho. Então, isso é o que nós chamamos de linguagem padrão. Eu coloquei aí este exemplo. Fofoqueira. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela escreveu, ela falou tudo corretamente, ó. Eu sou produtora, fez a concordância do verbo com o pronome de forma correta, fez a concordância das demais palavras, biografias, orais, concordou aí a palavra orais com biografia, com a palavra não autorizada, continuou fazendo concordância com orais, com a palavra orais, com a palavra biografia. Então, aqui a frase está toda bem construída, está toda bem elaborada. Ela falou aí, ela escreveu aí, ela se expressou aí de forma correta. Vamos para o último exemplo, que tem duas questõezinhas, tá? Vou dar assim 5 segundinhos para vocês pensarem a resposta. A professora, eu e os brother, tudo tipo assim, num tambo, achando maneiro as paradinhas do NEM português. O que nós percebemos aqui, pessoal?
Vamos analisar aqui. Aí o menino falou, mas a professora, nós entendemos, né, pelo pontinho de interrogação aqui acima da cabeça da professora, que ela não conseguiu entender o que o aluno estava querendo falar. Então, vamos para a questão. Podemos considerar a linguagem utilizada aí no texto como exemplo de linguagem coloquial? Sim ou não? 2 minutinhos para vocês pensarem. Pronto. Pensaram? Aí tem uma linguagem coloquial ou não? Lembrando que a linguagem coloquial é aquela linguagem que a gente fala sem estar preocupado em estar falando corretamente. É aquela linguagem que eu permito o uso de gírias. E o que nós percebemos aqui? Que a fala do garoto está recheada de gírias. E aí, professora, em vez de falar professora, os brothers, quer falar, os brothers aí tá se referindo aos colegas, né? Colegas todos, né? Tipo assim, ó, tamo, aí tem o que? A redução de fonemas, né? Em vez de falar estamos, falou tamo achando, maneiro, que é uma gíria, paradinha. Então aí tá recheado de quê? De palavras, de gírias, e tem aí também uma redução de fonema, redução de palavras. Então aqui nós temos o quê? Uma linguagem coloquial, por causa da o quê? Da implementação aí das gírias e da palavra reduzida aí que é tamo, em vez de falar estamos. Quinta e última questão. Usar a linguagem coloquial é apropriada ou inapropriada? Justifique seu ponto de vista. Aqui a questão, pessoal, está perguntando o seguinte: é certo ou não é falar utilizando a linguagem coloquial? Eu, a professora de vocês, acho que a linguagem coloquial ela é apropriada, sim, mas depende do contexto na qual você está naquele momento, na hora da fala. Por exemplo, quando eu estou dentro da sala de aula, ministrando, trabalhando, ministrando conteúdo para vocês, a linguagem coloquial aí, ela é inapropriada. Mas quando eu, Leilane, professora de vocês de português, está num churrasco, no momento de lazer, conversa com as amigas, a linguagem coloquial, ela é apropriada, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e um beijo em todos. Fique com Deus.